Quando João, o discípulo amado, veio ter com Maria, anunciando-lhe a detenção do Mestre, o coração materno, consternado, recolheu-se ao santuário da prece e rogou ao Senhor Supremo: poupasse o filho querido. Não era Jesus o embaixador divino. Não recebera a notificação dos anjos quanto à sua condição celeste. Seu filho amado nascera para a salvação dos oprimidos. Ilustraria o nome de Israel. Seria o rei diferente, cheio de amoroso poder. Curava leprosos, levantava paralíticos sem esperança. A ressurreição de Lázaro, já sepultado, não bastaria para elevá-lo ao cume da glorificação. E Maria confiou ao Deus de misericórdia suas preocupações e súplicas, esperando-lhe a providência. Entretanto, João voltou em horas breves para dizer-lhe que o Messias fora encarcerado. A Mãe Santíssima regressou à oração em silêncio. Em pranto, implorou o favor do Pai Celestial. Confiaria nele. Desejava enfrentar a situação desassombradamente, procurando as autoridades de Jerusalém, mas, humilde e pobre, que conseguiria dos poderosos da terra? E acaso não contava com a proteção do céu? Certamente o Deus de bondade infinita, que seu Filho revelara ao mundo, salvá-lo-ia da prisão, restituí-lo-ia à liberdade. Maria manteve-se vigilante, afastando-se da casa modesta a que se recolhera, ganhou a rua e tentou penetrar o cárcere. Todavia, não conseguiu comover o coração dos guardas. Noite alta, velava súplice entre a angústia e a confiança. Mais tarde, João voltou, comunicando-lhe as novas dificuldades surgidas. O mestre fora acusado pelos sacerdotes. Estava sozinho, e Pilatos, o administrador romano, hesitando entre os dispositivos da lei e as exigências do povo, enviara o mestre à consideração de Herodes. Maria não pôde conter-se. Segui-lo-ia de perto. Resoluta, abrigou-se num manto discreto e tornou à via pública, multiplicando as rogativas ao céu em sua maternal aflição. Naturalmente, Deus modificaria os acontecimentos, tocando a alma de Antipas. Não duvidaria um instante. Que fizera seu filho para receber afrontas? Não reverenciava a lei? Não espalhava sublimes consolações? Amparada pela convertida de Magdala, alcançou as vizinhanças do palácio do tetrarca. Oh, infinita amargura! Jesus fora vestido com uma túnica de ironia e ostentava nas mãos uma cana suja à maneira de cetro. E como se isso não bastasse, fora também coroado com espinhas. Ela desejava libertar-lhe a fronte ensanguentada e arrebatá-lo da situação dolorosa. Mas o filho, sereno e resignado, endereçou-lhe o olhar mais significativo de toda a existência. Compreendeu que ele a induzia à oração e em silêncio lhe pedia a confiança no Pai. Conteve-se, mas o seguiu em pranto, rogando a intervenção divina. Impossível que o Pai não se manifestasse. Não era seu filho o escolhido para a salvação? Lembrou-lhe a infância amparada pelos anjos.
Guardava a impressão de que a estrela brilhante que lhe anunciara o nascimento ainda resplandecia no alto. A multidão estacou de súbito. Interrompera-se a marcha para que o governador romano se pronunciasse em definitivo. Maria confiava. Quem sabe chegará o instante da ordem de Deus. O Supremo Senhor poderia inspirar diretamente o juiz da causa. Após ansiedades longas, Pôncio Pilatos, num esforço extremo para salvar o acusado, convidou a turba farisaica a escolher este Jesus, o divino benfeitor, ou Barrabás, o bandido. O povo ia falar e o povo devia muitas bênçãos a seu filho querido. Como equiparar o mensageiro do Pai a um malfeitor cruel que todos conheciam? A multidão, porém, manifestou-se, pedindo a liberdade para Barrabás e a crucificação para Jesus. Oh, pensou a mãe atormentada, onde está o Eterno que não me ouve as orações? Onde permanecem os anjos que me falavam em luminosas promessas? Em copioso pranto, viu seu filho vergado ao peso da cruz. Ele caminhava com dificuldade, corpo trêmulo pelas vergastas recebidas, e obedecendo ao instinto natural, Maria avançou para oferecer-lhe auxílio. Contiveram-na, todavia, os soldados que rodeavam o condenado divino. Angustiada, recordou-se repentinamente de Abraão, o generoso patriarca. Noutro tempo, movido pela voz de Deus, conduzira o filho amado ao sacrifício. Seguirá Isaac inocente, dilacerado de dor, atendendo à recomendação de Jeová. Mas eis que, no instante derradeiro, o Senhor determinou o contrário. E o Pai de Israel regressara ao santuário doméstico em soberano triunfo. Certamente o Deus compassivo escutava-lhe as súplicas e reservava-lhe júbilo igual. Jesus desceria do Calvário vitorioso para o seu amor, continuando no apostolado da redenção. No entanto, dolorosamente surpreendida, viu exato no madeiro entre ladrões. Oh, a terrível angústia daquela hora! Por que não ouvir o poderoso Pai, que fizera para não lhe merecer a bênção? Desalentada, ferida, ouvi a voz do filho, recomendando-a aos cuidados de João, o companheiro fiel. Registrou-lhe humilhada as palavras derradeiras, mas, quando a sublime cabeça pendeu inerte, Maria recordou a visita do anjo antes do Natal divino. Em retrospecto maravilhoso, escutou-lhe a saudação celestial. Misteriosa força assenhoreava-se-lhe do Espírito. Sim, Jesus era seu filho, todavia, antes de tudo, era o mensageiro de Deus. Ela possuía desejos humanos, mas o Supremo Senhor guardava eternos e insondáveis desígnios. O carinho materno poderia sofrer, contudo, a vontade celeste regozijava-se. Poderia haver lágrimas em seus olhos, mas brilhariam festas de vitória no reino de Deus. Suplicar aparentemente em vão, porquanto, certo, o Todo-Poderoso atendera-lhe os rogos, não segundo seus anseios de mãe, e sim de acordo com seus planos divinos.
Foi então que Maria, compreendendo à perfeição a misericórdia e a justiça da vontade do Pai, ajoelhou-se aos pés da cruz e, contemplando o Filho morto, repetiu as inesquecíveis afirmações: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Este é o capítulo 2, A Escrava do Senhor, do livro Lázaro Redivivo. Autoria do Espírito Irmão X, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Rogamos ao Espírito Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, que ouça as nossas súplicas, que nos auxilie e que nos envolva em seu manto, como ela o fizera com o pequenino Jesus. Muita paz.